Bom dia, turma. Sou o professor Marcelo e eu vou dar uma revisada aí em uma das aulas que nós trabalhamos área e perímetro de retângulos, quadrados e triângulos. Nesse momento da gravação, eu foco mais na resolução das atividades que foram resolvidas durante a aula online. Então, nosso assunto de hoje praticamente será a área e o perímetro. Uma das observações é o formato, né? Geralmente quando nós observamos a venda de terrenos, a unidade, no caso aqui, é o metro quadrado. Então, sempre que nós trabalhamos com área, o nosso resultado, a unidade, vai ser metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado e aí por diante. Então sempre nosso resultado vai aparecer esse 2, né, que é o expoente, e a leitura é metro quadrado, quilômetro quadrado. Então aqui tem umas situações bem simples, algumas relacionadas aí ao nosso cotidiano. Inicialmente nós vamos focar na explicaçãozinha aqui bem rápida da área do quadrado, do retângulo e do triângulo. Então, o quadrado é uma figura que apresenta 4 lados de mesma medida e, além disso, tem os 4 ângulos retos. Os ângulos internos são retos. O que significa o ângulo ser reto? O ângulo que mede 90 graus. Então, é essa a ideia aqui. Nas construções, nós vamos ver você consegue observar em diversos momentos esse ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Então, o nosso quadrado, além de ter os 4 lados iguais, tem os 4 ângulos internos medindo 90 graus. Agora, como nós calculamos a área de um quadrado? Então, vamos inicialmente nessas atividades associar sempre o caso da área aqui, primeiro com a multiplicação. Então, quando eu calculo a área de um quadrado, é só multiplicar o lado vezes o próprio lado, porque o lado tem a mesma medida, então A de área igual, medida do lado, como no nosso quadrado ali o lado é 8, então fica 8 vezes 8, e aí você faz a multiplicação, 8 vezes 8, 64. A unidade que nós utilizamos aqui foi o metro, então fica 64 metros quadrados. Então essa é a área. Se você, por exemplo, tem um terreno com essas dimensões, você próprio, você já tem condições de realizar o cálculo, que é multiplicando um lado pelo outro. Então 8 vezes 8, 64 metros quadrados. E lembrando mais uma vez, nossas aulas não tem a gravação, eu estou aproveitando aí num horário livre meu mesmo para facilitar aí um pouco mais para vocês. Então, ser um pouquinho mais rápido, mas dá para parar, ouvir de novo, e entender melhor. E aqui no caso, o retângulo. Muitos dos compartimentos das nossas casas têm justamente formato de retângulos, Quem mora em apartamento principalmente, tudo, os cômodos, geralmente, a maior parte dos cômodos tem o formato de retângulos. Retângulo tem os lados opostos, no caso o oposto é esse lado, de cima e embaixo, tem a mesma medida, e esse também, aqui é 4, do lado esquerdo também é 4. E os ângulos internos, como também do quadrado, tem essa medida aqui que é 90 graus. Nossas paredes com o piso, forma 90 graus. Quem lembra, geralmente a turma usa um plumo, um peso com uma linhazinha, por quê? Porque ele vai ficar reto. Aí associa aí também a história do ângulo reto, que aí na verdade vai formar 90 graus. E como eu calculo a área do retângulo? Mais uma vez, associa para essas figuras só a multiplicação. Então é só multiplicar um lado, vamos pensar aqui como se fosse a largura, que é o 12, vezes o comprimento, que seria o 4. Muitas vezes se vê nos livros base vezes altura, tanto faz, Aí a forma como você vai associar, eu gosto de falar sempre largura e o comprimento, porque no nosso dia a dia nós trabalhamos dessa forma,
Então é só 12 vezes 4, 48. Observa a unidade mais uma vez, no caso aqui é o m de metro, então 48 metros quadrados. Competência 2, que é essa primeira aula aqui, esse primeiro tópico está relacionado a figuras planas, e aí nós vamos trabalhar com essas nas duas aulas. Então, área do retângulo, área do quadrado, muito simples. E aí com isso, vocês, quem não lembrava, né, disso vai relembrar. Quem está vendo pela primeira vez, já pode até assim perceber que vai ter condições de realizar o cálculo dos compartimentos da sua casa sozinho, sem precisar pedir alguém. E aí agora, para finalizar essa explicação, a explicação tem a área do triângulo. Então, como é que está escrito aqui a área do triângulo? Produto é o resultado da multiplicação, então produto da base pela altura, dividido por 2. Aqui seria a altura, e aqui seria a nossa base. Agora vejam, quando é que eu vou identificar que aquele número lá, o 10, é a altura? Quando tiver, ó, você vê que a altura vai formar o ângulo reto aí, com a base, né? Aí eu digo que é a altura. E aí, por que divide por 2? Era só você pensar o seguinte. Você faz isso aqui, e aí você pensa, professor, então aqui é metade do retângulo. Então, justamente, a área do retângulo, você pode multiplicar, como eu falei, pode ser base vezes a altura, né? Mas aí aqui no caso, como é o triângulo, você divide por 2, porque você já percebe aí que esse triângulo é um retângulo dividido em duas partes. Então, quando for calcular a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Aqui fica ruim falar a largura e o comprimento, né? Então, aqui no caso, como é que você vai calcular na hora de resolver a atividade que eu enviei para vocês? Coloca lá direitinho, ó, A igual... Como vou dividir por 2, passa logo um traço, que é a divisão por 2. Aí multiplica 10 vezes 6. Professor, lá tem base vezes altura. Aí ficou altura vezes base, é a mesma coisa. E aí, então, só multiplicar 10 vezes 6, 60. 60 dividido por 2, 30. Olha a unidade de novo. Metros quadrados. Então, vejam aí 3 situações bem elementares envolvendo área de figuras. E aí as atividades são praticamente nesse estilo. Situações que vocês podem, de repente, estar utilizando, né? Verificando alguém que fez alguma conta. Então, uma situação que contempla bastante, né, o nosso cotidiano. Esse assunto não tem como você dizer assim, por que nós estudamos esse assunto em matemática? Está bastante, né, relacionado aí ao nosso dia a dia. Então aqui a figura apresenta o pátio de uma escola, aí ele pediu a área. Falou em área, retângulo, quadrado, associa logo a multiplicação. Então é só multiplicar um lado pelo outro, justamente. Então agora é só fazer o cálculo da área. Área igual, e aí é só multiplicar, que é o retângulo. Então ficou 16 vezes 7. Professor, e quanto é 16 vezes 7? Aí é a hora de treinar, porque na calculadora não tem graça. Responde no instante. Aqui não, aqui a gente faz a continha. 7 vezes 6, 42. Então fica o 2, vai 4. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. Então, 112. 112 metros quadrados. Então, se essa escola fosse cobrir esse pátio com algum tipo de piso, na hora de comprar o material, a escola já ia lembrar o seguinte: a área lá do nosso terreno, do nosso pátio, é 112 metros quadrados. Então, situação, né, bem elementar. E aí, como eu falei, eu vou resolvendo, passando para poder não ficar um vídeo muito longo. Aí quem tiver mais interesse, mais tempo aí, volta, para um pouquinho, olha, tenta resolver, ó. Por exemplo, aqui o correto era vocês tentarem resolver essa questão, essa atividade 2. Aí depois
dá um clique no vídeo para continuar e aí você vê se acertou, né? Então dá um clique antes para parar, resolve, depois clica de novo. Fernando deseja preencher o piso da sala de sua casa com cerâmica. O valor de 1 metro quadrado, aí já faz, ó, 1 metro quadrado é R$32. Qual o valor da cerâmica necessária para cobrir o piso da sala? Então, primeiro, quando ele falou metro quadrado, você já sabe que ele está associando ao quê? Está associando a área. Então, eu já sei que eu tenho que calcular a área. E aqui é bem simples, porque é um retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? O professor disse que lembra da multiplicação. Então, pronto. 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12 metros quadrados. Então, a área, no caso aqui da sala, tem 12 metros quadrados. Mas aí, quanto eu vou gastar? Aí vem a questão do preço. Como 1 metro quadrado é R$32, 12 metros quadrados vai ser o que? 12 vezes 32, só multiplicar. Porque se 1 é 32, 12 metros quadrados é 12 vezes 32. E aí vem a conta, muito simples e de novo, na calculadora não tem graça. Multiplicou por 12, colocou um embaixo do outro, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2 dá 2, você volta a casa, fica embaixo do 6. 1 vezes 3, 3. Passou um tracinho, 4. Soma. 6 mais 2, 8. Então aqui deu 384. E agora é 384 o quê? Reais. Que aqui é o preço. Então vejam. O cidadão tem condição de verificar quanto ele vai gastar de material. Na hora de colocar o piso da sua casa, ele já tem uma ideia bem aproximada, né? Já pode fazer o seu orçamento aí com mais cuidado para verificar quanto ele vai gastar. A turma que realmente coloca a cerâmica, eles colocam geralmente uma porcentagem a mais, porque fica sempre aquele espaçozinho entre uma cerâmica e outra. Mas pelo menos aqui já dá aquele valor bem aproximado. Então o valor que vai ser gasto, R$384. Aí a matemática resolvendo os problemas. Vamos lá para o próximo, que é para dar tempo. O padrão adotado pela CBF para campo de futebol é o mesmo de jogos da Copa do Mundo. Aqui, assim, não existe o valor exato, né? Não é obrigado a ser aquele valor exato. Existe um intervalo de cento e tanto a cento e tanto, né? Tem um valor aí que é o padrão aí para Copa. Aí eu peguei um dos valores que é esse aqui, peguei numa reportagem. Aí a área de grama necessária para cobrir o estádio é de quantos metros quadrados? Então imagine que vai colocar aquela, supondo, né? Vamos colocar aquela, a sintética, né? Com certeza se vende por metro quadrado. Aí mais uma vez, isso é um retângulo, 105 por 8. Como é que você vai calcular, professor? De novo, só multiplicar. Área igual 105 vezes 68. Pronto, aí eu vou ter qual é a área total desse estádio, a parte que tem a grama, né? Então aqui fazer a continha, vai ser maior um pouco, mas dá certo, só multiplicar. Primeiro 8, 8 vezes 5, 40, 0 vai 4, 8 vezes nada é nada, multiplicou por 0 é 0, mais 4, 4, e 8 vezes 1, 8. 6 vezes 5, 30, 0 vem 3, 6 vezes nada é nada, mais 3, 3, 6 vezes 1, 6, 0, 4, 8 e 3, 11, vai 1, 7. Então aqui no caso a área vai ser 7.140 metros quadrados. É a área desse campo de futebol aí. Eu gosto de comentar sempre isso. Uma situação bem simples, mas que você precisa estar aí realizando seus estudos realmente aí, acompanhando a aula para poder entender bem. E aí no final da nossa aula lá, da primeira aula, eu pedi para 4 alunos resolver essa atividade aqui. E inclusive
teve 4 alunos, né? Cada um resolveu uma dessas atividades online. Só que aqui eu vou responder logo tudo, rapidinho. Então, tranquilo. Quem já entendeu aqui, já sabe. Professor, é só multiplicar. 20 vezes 18. Aí você faz a continha. Desse tipo de conta eu coloquei para você ver se, como é a segunda aula que eu estou com vocês, aí eu vou conhecendo e dando algumas dicas. Nesse tipo de operação, como é que a gente faz? 2 vezes 18, 36. Professor, mas tem um zero. Aí você acrescenta, pronto, acabou a conta. É mais rápido do que usar a calculadora. É claro que no trabalho tem que usar a calculadora. Eu acredito que a turma manda porque não vai demorar muito com as contas. De novo aqui, agora é um quadrado, 20 por 20, como é a área? 20 vezes 20. Se pensar em dinheiro não erra não, 20 nota de 20 reais. Aí aqui é só, 2 vezes 2, 4. E tem 2 zero, então acrescenta. Metros quadrados. Vejam como a gente consegue resolver alguns cálculos bem rápido, né? Principalmente quando tem os zeros. A letra B, mesma ideia, 40 vezes 16. Sempre coloco o A aqui, que eu esqueci agora. A de área é igual. Como é retângulo, só multiplicar. 40 vezes 16, aí a mesma ideia que eu fiz no anterior. Eu vou multiplicar o 4 vezes 16. 16 mais 16, 32. Mais 32, 64. Mas aí tem um zero, acrescenta o zero. Metros quadrados. Eita, que agora enganchou, foi tudo aqui. Vou fazer direitinho aqui. Ei, rapaz. Metros quadrados. Pronto. E agora vem o triângulo. Qual é a diferença? Olha para a imagem do triângulo e você dá para olhar para essas outras figuras e perceber que ele é metade dessas figuras. Marcelo, mas nas figuras nós multiplicamos. Beleza, como o triângulo é metade, nessas figuras, no caso do triângulo, nós vamos multiplicar, que é 25 vezes 8, e depois dividir por 2, porque ele é metade. 25 vezes 8, é só lembrar de dinheiro de novo. 8 vezes 25 reais. Aí o aluno já sabe que é 200, responde na hora. 200 dividido por 2, 100. 100 metros quadrados. Então, se você tem um terrenozinho triangular, lembrando, tem que ser, essa parte aqui tem que ser reta. Para poder realmente o 25, no caso, ser a altura. Aí eu comentei com a turma na aula esses detalhes, né? Eu já enviei inclusive uma aula aí, dependendo da turma que você está, já tem lá a atividade. Aí vocês vão pegar os PDF, né? Imprimir, tirar uma foto, mandar ou responder lá no próprio PDF e enviar para o meu privado. E vocês têm que acessar o ambiente virtual. Quem tem dificuldade, aí eu não posso falar aqui porque vai ficar aberto para todas as pessoas, mas aí quem tem dificuldade manda uma mensagem que eu explico pessoalmente. E qualquer dúvida, enviar aí para mensagem para mim aí que eu vou tentando ajudar. Então essa é a primeira parte aí da aula dessa semana do dia 6 e do dia 8 de abril. Bom dia e até a próxima.